Eu não vou perguntar se vocês se alimentaram, porque todos nós nos alimentamos hoje, né? A pergunta que eu quero fazer é quantas vezes nós nos alimentamos hoje? Estou falando de alimento físico mesmo, tá? Pão, comida, café, almoço, jantar, talvez, né? Talvez o jantar, alguns talvez possam vir jantados, né? Eu não consegui. Porque hoje nós vamos falar do bom alimento. A palestra dessa noite vai tratar do bom alimento. Aliás, se tem um tema que é bem atual, né? Na nossa sociedade, é falar de alimentação, né? E todo mundo nos cobra sempre o quê? Uma alimentação saudável. Não é qualquer alimentação. Apesar da gente não fazer as coisas como deveria, nós sabemos, obviamente, que nós necessitamos de uma alimentação saudável. Na semana passada, nós entendemos que nós estamos no passo... Qual que é o passo? Não. Qual é o passo? Com convicção. 11. O passo 11. Por que o passo 11? É o passo da... Então é o passo 10. Não é o passo 10 o passo da manutenção? Viu? Ah, peguei vocês. É o passo 10 o passo da manutenção, né? Mas nós entramos no passo 11 mesmo, tá? É só para confundir vocês. E nós falamos sobre meditação. E o tema da nossa palestra semana passada era o que Deus está me dizendo. E eu poderia manter o mesmo tema hoje, porque nós não terminamos ainda. Nós não terminamos esse tema ainda. Esse tema, esse passo, ele tem duas lições. Nós falamos sobre meditação na semana passada, e o quanto a meditação nos ajuda a ouvirmos a voz de Deus, e principalmente interpretarmos a voz de Deus. Tentar entender o que Deus está dizendo, mas não acabou. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é fácil fazer essa divisão entre meditação e o nosso tema de hoje. Porque o nosso tema de hoje é oração. E eu confesso que eu não precisaria estar fazendo uma palestra aqui sobre oração. Sinceramente, não precisaria. Eu acredito que todos nós aqui já ouvimos sobre oração, mas perdemos as contas já. Mas quão é difícil nós praticarmos a oração. Vocês concordam que a gente não precisa mais de conceito? Concordam ou não? Mas eles são importantes, tá? Eu vou falar deles também hoje. Mas o mais difícil não são aprender os conceitos, o que significa, o que é. Eu acredito que se eu fosse abrir para vocês aqui, para que cada um classificasse, né, denominasse o que é oração, todos vocês estariam certos nas suas respostas, cada um da sua forma. E já devem ter passado por várias escolas bíblicas, várias ministrações. Você abre a internet e tem várias explicações sobre oração. Agora, como eu vivo a oração? Essa é a dificuldade. Inclusive, semana passada, na nossa reunião de grupo, eu não terminei a lição da oração. Nós, né, Hudson? Eu e o Hudson, não terminamos a lição da oração. Porque não tem como terminar a oração, a lição da oração, sem orar. Mas não estou falando de orar a oração da serenidade, lá no final ou no início, ou orar para abrir a reunião. Nós fomos lá para o salão de cultos. E nós ficamos meia hora lá. Nós tivemos um espaço muito amplo, eu falei, olha, vocês vão fazer aqui e orar da forma que vocês quiserem, do jeito que vocês imaginarem, de pé, falando, quieto, sentado, ajoelhado, do jeito que vocês mais se satisfazem. E foi uma experiência tremenda. Por quê? Porque nós precisamos praticar. Sabe que muitas das vezes, nós mesmos como palestrantes, a gente faz isso. A gente pede que vocês exercitem a oração, como um exercício, não é verdade? Eu não gosto de classificar a oração como exercício. A oração precisa ser mais do que um exercício. Classificá-la como um exercício é limitá-la.
Porque oração é intimidade. É profundidade. Nós não podemos e não devemos nos conformar com gotículas da presença de Deus. Doses homeopáticas. É muito pouco. Eu ainda brinquei com o nosso grupo porque eu sou um inconformado. Acho que Deus não me aguenta mais, porque eu chego diante dele e digo, Senhor, é muito pouco. Muitas vezes ele fala, se eu der o que mais, você não vai suportar, né? Eu até entendo em alguns momentos. Mas eu falei, Senhor, eu quero mais. Toda vez que eu chego na presença de Deus, eu peço mais. Mais do Espírito, mais do amor, mais de tudo que Ele pode me proporcionar. Mas sabe por que nós temos essa dificuldade de chegarmos a esse nível de intimidade com Deus? Porque a primeira coisa que a gente faz quando entra na presença de Deus em oração, sabe o que a gente faz? Pedir. Pedir, 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 pedir. E eu não estou falando só de pedir bens materiais, tá? E também não estou dizendo que isso não é bom. Claro que é bom pedir também. Que Deus nos abençoe materialmente. Mas a gente esquece de muitas outras coisas. Eu pretendo com essa palestra de hoje que nós venhamos a entender o processo da oração. Aliás, falando em processo, eu não canso de repetir. Como é que nós poderíamos estar num programa como Celebrando Restauração, que tem toda a base fundamentada na palavra de Deus, e se nós não tivéssemos uma lição de oração? Seria uma tremenda de uma incoerência. Sabem por quê? Os facilitadores, os cofacilitadores, os prestadores de contas, as madrinhas, os padrinhos, o teu grupo todo, vão passar. E o que vai restar depois? É a tua comunhão com Deus, é a nossa comunhão com Deus. E como? Na meditação e na oração. Meditação tem mais a ver com leitura, tem mais a ver com aquilo que está escrito, você meditar naquilo que está escrito. Agora a oração tem um nível espiritual muito maior. A Marli fez uma abertura aqui que parece até que nós combinamos, e não foi combinado, viu? Marli sempre inspirada por Deus. Sabe o que ela falou? Que a gente está falando com alguém que a gente não vê. E vocês acham que isso é algo natural? É somente uma fé sobrenatural para nós entrarmos na presença de alguém para conversar que a gente não vê e muitas vezes não toca. Percebem a profundidade disso? Eu não estou falando aqui de apenas batermos um papo entre nós lá no grupo de passos, um papo aqui antes da palestra, ou conversar com alguém que nós admiramos e conhecemos, um papo de amigos, de PGM. É entrarmos na presença daquele que é todo-poderoso e o único que pode restaurar a nossa vida. Aí eu pergunto, por que nós não fazemos isso? Se isso é tão bom? Se tem um relacionamento que é agradável, prazeroso, ou tem que ser, entre nós e Deus. E se se você não estiver tendo esse sentimento, tem que se preocupar. Mas, Edinaldo, eu não me sinto digno de entrar na presença de Deus. Mas nunca vai se sentir digno mesmo. Nós não somos dignos. Mas não há nada, lembrem, que eu tenha feito que seja maior do que a graça de Deus. Sabe o que acontece quando nós entramos na presença de Deus em oração? E Ele não vê a nós, Ele vê Jesus. Porque é através de Jesus que nós temos esse acesso a Ele. Porque se Ele fosse olhar para nós, concordo com vocês. Aliás, nós teríamos sido consumidos já no primeiro instante.
Agora a pergunta, por que eu não tenho condições ou dificuldades de entrar na presença de Deus em oração? Vamos tentar ver se a gente encontra alguns fatores. Primeiro, muitas vezes nós não entendemos o que é oração. Mas, Edinaldo, você não pode falar isso, eu já aprendi sobre oração desde lá da infância, lá na escola, lá no Ministério Infantil, lá no berçário. Comecei no berçário. Verdade. E eu acho que uma forma de nós entendermos o que é oração é nós entendermos aquilo que ela não é. Eu acho que é mais fácil. Para nós entendermos o que é oração, o que significa um momento de oração, é mais fácil nós entendermos ou começarmos por aquilo que oração não é. A primeira coisa que oração não é, pedir. Ai, Edinaldo. Aí não. Como é que eu vou chegar diante de Deus? A única coisa que eu sei fazer é pedir, né, quando eu, na presença de Deus. Se você ainda tirar o pedir, o que eu vou falar diante de Deus? Calma, nós vamos chegar lá. Não se preocupe. Mas a primeira coisa que oração não é pedir. É a primeira coisa. Pedir não é oração. A petição é um aspecto da oração. Nós vamos ver outros ali. Sabe por que oração não é pedir? Porque mais do que pedir, sabe o que Deus espera de nós quando nós entramos na sua presença em oração? Quem chuta aí? A nossa companhia. Foi para isso que nós fomos criados, para o louvor da sua glória. Eu gosto de estar com todos vocês que estão aqui, viu? E os outros que faltaram também. É prazeroso para mim. Amo estar aqui. Mas não porque eu quero pedir alguma coisa para vocês, é porque eu adoro a companhia de vocês. Vocês percebem a diferença? Então, a primeira coisa que a oração não é pedir. A segunda coisa, oração não é adorar. Ah, Edinaldo, isso é um escândalo que você está falando. Adoração é um aspecto da oração. Vocês percebem como nós limitamos a oração? Ou nós entendemos que oração é pedir apenas, ou entendemos que é adorar apenas, e eu vou chegar em outros aspectos ali, espero que dê tempo para a gente falar de tudo isso hoje, porque merecia um seminário, a oração merece um seminário, de pelo menos uma semana. Por quê? Porque não é só falar, é fazer, é orar. Vigília. Aliás, estamos precisando fazer uma vigília do CR aí, viu? Uma boa ideia, hein? Uma boa ideia, Mari, para a gente fazer aí no final do início do ano. Ieda, Larissa, Hudson. É verdade. Porque quando a gente faz vigília, a gente não fica só em oração. A gente conversa, a gente troca, né? Tem uma troca, é muito especial. Percebe? Ah, Edinaldo, puxa, já abriu um pouco, eu achando que a oração era só pedir, adorar. Então é mais fácil entender, né? Aquilo que não é verdade? É mais fácil. E uma das coisas que nos impede muitas vezes, eu vou repetir isso de novo porque eu acho importante, de nós entrarmos em oração ou termos prazer em estarmos em oração com Deus, é por culpa do pecado. Porque nós não nos sentimos honrados mesmo de estar na presença de Deus. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Agora, se você ficar esperando você ser perfeito, sem pecado, santo, para você entrar na presença de Deus em oração, ou você ter prazer de entrar na presença de Deus em oração, isso nunca vai acontecer. Aliás, vocês sabem o que Deus gosta, né? De um coração contrito e quebrantado. Quando nós estamos em pecado, realmente, nós nos derramamos na presença de Deus em oração. Não é assim? Agora, eu tenho que desejar estar na presença de Deus em oração. Eu tenho que me esforçar para estar na presença de Deus em oração. Eu tenho que me planejar, eu gosto dessa palavra, para estar na presença de Deus. Planejar, Edinaldo, você já está dificultando a coisa, está ficando muito complexo.
É se planejar. Estabelecer o local, o horário. Ah, Edinaldo, estava difícil isso aí já. Eu não gosto não sou muito organizado. Mas tem que ser. Porque a oração é algo inteligente. Não é algo que se faz de qualquer maneira. Mas, Edinaldo, eu acho que dessa forma que você está falando, deve ser só quando a gente vai orar em coletivo, né? Coletivamente, que a gente tem que se preparar assim. Não. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que a gente não faz nada no coletivo que não se fez no secreto. Para eu estar falando para vocês de oração, eu precisei orar. Quer ver outra coisa que nos limita a oração? Quantas vezes vocês se alimentaram hoje? Várias. Oração é alimento espiritual, alimento bom, saudável. E quantas vezes nós oramos hoje? Ah, Edinaldo, mas para mim, ó, do jeito que você está falando aí, eu já estou me organizando, levanto cedo, antes de todo mundo acordar, oro lá de madrugada, para mim é suficiente isso. Ok. Será que é suficiente? Será que aquele que é a tua companhia, aquele que gosta de estar na tua companhia, ficou lá também? A Bíblia diz, orai sem cessar. Ah, mas no meu trabalho não é possível, lá em casa não é possível, estou sempre fazendo alguma coisa, então ore fazendo alguma coisa. Você sabia que Deus nos dá essa capacidade? Sabiam? Sim. Estamos falando com Ele fazendo outras coisas? Muitos não sabiam, ou não sabem. E quando a gente não sabe que Deus nos deu essa capacidade de estarmos fazendo algo com a nossa mente, com a nossa alma, e orando no Espírito, sabe o que acontece? Se torna religiosidade. Porque eu só vou ter aquele tempo, aquele horário estabelecido, planejado, programado, organizado, que você acabou de falar, Edinaldo, que eu devo fazer, mas você só faz aquele. É assim. Estou exagerando? Nós poderíamos abrir o livro de Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, e falar muitas coisas sobre oração, mas eu vou só citar algumas, tá? No momento de comunhão, Deus nos abençoa, isso está em Gênesis 1, 28, a parte A do versículo, nos dá autoridade, Gênesis 1, 28, a parte B do versículo, nos orienta como viver, Gênesis 1, 29, nos orienta como trabalhar, Gênesis 2, 15, e nos permite participar dos planos dele, Gênesis 18, 17. Tudo isso acontece no momento de oração. Quando nós estamos na presença de Deus. Ah, Edinaldo, mas até trabalhar, Deus me ajuda? Sim. Trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do esposo, da esposa, cuidar dos irmãos, até isso Deus ajuda. Eu acho que agora eu vou escandalizar mais ainda. Orar não é pedir respostas. Ah, não, de novo. Agora você... Orar não é receber experiências espirituais. Orar não é apenas nos achegarmos a Deus com uma lista de problemas. Ginaldo, como que orar não é experiência espiritual? É porque quando a gente vai orar apenas esperando experiências espirituais, perde-se o foco. Quando a gente vai apenas orar pedindo respostas para Deus, a gente perde o foco. Quando a gente chega na presença de Deus com uma lista de problemas, sabe o que a gente faz? Só a gente fala.
Alguém aqui já teve a experiência de chegar diante de Deus num tempo de oração especial, teu lá mesmo, que você se planejou, o que você faz sempre, né, a tua rotina de oração devocional, e não falar nada? É maravilhoso. Tente essa experiência. Não fale nada. Só diga, Senhor, eu estou aqui. Só que se prepare para a luta, tá? Porque a gente quer falar. E não são poucas as vezes que a gente trata a pessoa de Deus negligenciadamente. Deixa ele falando sozinho, ou às vezes nem dá tempo dele falar. Não são poucas. Sabem por quê? Porque quando nós entramos num tempo de oração, nós só estamos pensando em nós. Edinaldo, mas Deus não precisa que pense nele, Ele tem tudo. Ah, é? A Bíblia diz que Deus vinha todos os dias, na viração do dia, ter comunhão com Adão. Todos os dias. Está lá em Gênesis. Antes da queda. Sabe por quê? Porque Ele tem prazer na minha companhia e na sua companhia. E quantas vezes nós entramos na presença de Deus em oração pensando apenas em nós, naquilo que nós precisamos. Uma outra coisa que eu vejo muito nos momentos de oração das pessoas é que elas pensam que oração é um momento de sofrimento apenas, onde eu tenho que chegar lá, sofrer. Não é isso. Vocês concordam com isso? Estou achando vocês tão pensativos. Olha só outra coisa que nós pensamos quando nós entramos na presença de Deus em oração. Essa aqui, com certeza, é a principal. Nós pensamos que orar é enfrentar Deus da expectativa de que Ele abra mão da sua vontade para realizar a minha vontade, a nossa vontade. É ou não é? Nós chegamos diante de Deus para barganhar. Se você só me der aquilo lá, eu vou, durante 6 meses, eu não falto um culto. Eu vou em todas as reuniões de PGM. Eu não perco uma reunião de grupo de passos. Se o Senhor me livrar dessa, eu vou até servir no ministério. Vou ver lá na igreja um ministério que eu me encaixo e vou servir. Eu estou sendo duro? Mas a gente tem que ser duro conosco mesmos. Porque é assim que nós nos apresentamos diante de Deus. Nós não buscamos a oração como um momento de prazer em estar na presença de Deus. Pela pessoa que Ele é, que Ele representa, que Ele significa para nós. Mas nós entramos na presença de Deus em oração, buscando aquilo que Ele pode nos oferecer. Sabe por quê? Faz parte da nossa natureza isso. Eu não estou falando daqueles momentos em que nós precisamos de um colo, que nós precisamos chorar, precisamos que Deus nos abrace, não é isso. Mas se nós não cuidarmos, nós só entramos na presença de Deus, pedindo alguma coisa. Como nós temos um horário, eu vou entrar. Mas deixa eu falar de mais uma... Olha, são muitos motivos, tá? Eu poderia fazer isso aqui até 9h30 hoje. Por que oração é tão difícil? Mais alguns fatores. Porque nós tivemos muitas experiências frustrantes. Quantas vezes nós já chegamos na presença de Deus pedindo resposta para alguma coisa e nunca obtivemos resposta? Já aconteceu isso com vocês? Sim ou não? Comigo já. E não são poucas as vezes. Mas por quê? Porque eu estava pensando em Deus fazer a minha vontade e não a dele.
Eu fui esperando que ele me desse uma coisa e ele não me deu. Sabia que nós somos mimados? Muito mimados? Birrentos em alguns momentos. Outra coisa, eu já ouvi muito isso. Irmão, eu não sinto mais vontade de orar. Eu já tive muitas madrugadas cansativas, madrugadas estressantes, madrugadas assim, que eu fiquei pedindo, orando, e Deus não me deu, ou não resolveu aquela coisa, aquele assunto. Você percebe que quando nós entramos na presença de Deus em oração, buscando algo próprio para nós, a gente se frustra? E sabe qual é o macetinho para a gente ter a nossa vontade realizada? Alguém chuta aí ou não? De nada, mas Deus realiza a minha vontade? Sim, Ele pode realizar sim. Se for boa, perfeita e agradável. Comunhão. O segredo é comunhão. Mas quando eu falo comunhão, eu gostaria que vocês pensassem em algo muito profundo, íntimo mesmo. Algo que nos mescla com Deus. Alguém já teve essa experiência? De você estar tão intimamente relacionado, ligado com Deus, que parece que aquilo que você deseja é o que Deus deseja também? Sim ou não? Ah, Adinaldo, isso é inalcançável. Não é não? Quando nós temos essa experiência que eu estou falando para vocês, de estarem tão intimamente ligados a Deus, sabe o que acontece? Não é que Deus faz a nossa vontade. É que nós fazemos a dele, de tão íntimos que nós somos dele. A gente nem percebe. Vocês estão conseguindo entender esse nível que eu estou falando? Ah, Adinaldo, mas isso não acontece. Acontece. Eu já tive uma experiência com Deus, uma vez que eu fui comprar um carro. Você vê como a gente limita até a nossa fé, né? E limita Deus. E eu fui pronto para comprar um modelo X. Quando eu cheguei lá na loja, Deus falou, não, mas não é esse que eu quero te dar. Eu falei, como não, senhor? É a única condição que eu tenho, financeiramente falando, né? Deus falou, não, eu quero te dar aquele. Eu falei, não. Isso vai ser uma imprudência, né? Uma inconsequência. Pois Deus me deu aquele, eu paguei que eu nem vi. É esse nível de intimidade que eu estou falando que a gente alcança quando a gente busca Deus em oração. Ele fez a minha vontade nessa compra? Não. Eu fui tão preparado e dentro do meu orçamento que eu tinha medo até de fazer alguma coisa maior. Mas quando eu senti da parte de Deus assim, porque a comunhão era tanta, pode comprar esse aqui. Eu fui e fiz. E impressionante como eu não senti aquelas prestações. Foi um carro abençoado, que nunca me deu problema. Porque está assim, ó. Sabe quando o nosso processo de restauração muitas vezes parece que não está acontecendo? Talvez a tua intimidade com aquele que pode te restaurar não esteja tão íntima quanto você pensa. Quanto nós pensamos. É assim. Queridos, nosso tempo é curto. Eu quero falar de alguns aspectos da oração e eu gostaria que você entenda que isso é de forma didática. Claro que eu não gostaria que você ficasse ali catedraticamente tentando fazer dessa forma, mas ela tem que pelo menos estar aqui. Eu falei no início que orar não é adorar. E realmente não é. Orar é desejar, é ter prazer de estar na comunhão, na presença, na companhia de Deus. Primeiramente. Isso
tem que ser prazeroso, tem que ser leve, tem que ser por prazer. Porque a adoração é o primeiro aspecto da oração. Eu vou contar aqui um particular meu. Eu, quando vou entrar em um momento de oração com Deus, eu coloco o meu louvor preferido. De preferência no fone de ouvido, porque eu não quero ouvir mais nada. E de preferência de madrugada. Para isso eu me planejo. Eu tenho a minha playlist dos louvores que eu mais gosto, que me tocam. E que nos momentos que eu mais preciso ou desejo estar na presença de Deus, eles fazem diferença. Isso é adorar. Eu não fico lá, não, agora eu vou fazer adoração, não, porque já está aqui. A primeira coisa que eu faço antes de entrar na presença de Deus é adorá-lo. E adorar significa definir a quem nós servimos. Sabiam disso? Nós podemos adorar tantas coisas, né? Mas quando nós adoramos a Deus, nós definimos que nós servimos a Ele. Esse é o nosso Deus. E a gente se prepara. A gente busca fazer o melhor. A gente faz gesto, postura, atitude. Vou contar uma coisa bem particular para vocês também. Edinaldo adora orar andando. A minha esposa me apelidou de leão enjaulado. Porque eu fico assim, um leão enjaulado. Porque eu sou muito de batalha espiritual e eu preciso mexer os braços, eu preciso lutar, eu preciso estar em movimento, eu preciso... Isso é meu, do Edinaldo, não estou falando que tem que ser assim, tá? Cada um tem a sua particularidade. Lá onde eu estou morando agora não dá, ainda mais de madrugada, todo mundo escuta tudo, até as pisadas minhas lá vão escutar. Aí eu procuro uma outra alternativa. Mas adorar é o quê? É gesto, é postura. Nós acabamos de cantar um louvor, rendido estou. Adorar é se render. Postura, atitude, gesto. Isso define a quem nós servimos. O segundo aspecto é o louvor. Ah, Edinaldo, agora que você me confundiu de vez. Qual é a diferença de adorar e louvar? Ainda mais que você falou que você coloca um louvor, agora minha cabeça embaralhou tudo. Adorar, então, é render-se. E louvar é o quê? Agradecer. Louvar é expressar verbalmente a grandeza de Deus para Ele. Mas, Edinaldo, Deus precisa ouvir da minha boca que Ele é superior, que Ele é soberano, que Ele é grande, que Ele é poderoso? Sim. Isso é louvor a Ele. Esse é o segundo aspecto. E quando nós temos essa estrutura bem clara no nosso espírito, a gente consegue fazer isso naturalmente. Por que vocês acham que todos nós temos uma ordem de culto? Primeiro nós adoramos, depois nós louvamos, não é assim? Essa ordem que nós fizemos aqui hoje, abertura, orar e adorar a Deus com louvor, com cântico, o que significa isso? Nós estamos entrando na presença de Deus. Com todos os aspectos que nós conhecemos. Sabe uma coisa que nós não sabemos fazer? É louvar a Deus verbalmente. Sabiam disso? Nós sabemos talvez umas 3, 4 palavras. Deus é grande, poderoso, soberano. Louvar é declarar o que Ele significa, o que Ele representa para nós. Louvar é dizer, Jesus, eu te amo. Declarar o teu amor por Ele. Agora vocês percebem como nós estamos sempre num nível superficial em relação à oração? Raso, 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 raso.
Às vezes nem bom dia nós não damos para Deus. Quem tem o hábito de dizer bom dia aqui para Deus? Eu, quando abro os olhos, é a primeira coisa que eu digo: bom dia, Espírito Santo. Ele é uma pessoa. A partir do momento que eu dou esse bom dia, eu já me conecto. Simples assim. Lembra que nós lemos a palavra de Gálatas 2:20 semana passada? Não sou eu quem vivo agora, mas Cristo vive em mim. Ele está aqui, a Bíblia diz. Ações de graças. Momento de gratidão. Aí sim você pode agradecer pelo que você tem, pela sua família, pela sua igreja. Eu sou capaz de afirmar que se nós fizéssemos esses 3 primeiros aspectos da oração, já seriam de grande... Já com certeza mudaria a nossa experiência de oração diante de Deus. Adorá-lo, louvá-lo e agradecê-lo. Edinaldo, cadê a petição que você não chega no momento de eu pedir? Eu já estou ansioso, você não fala de pedir aí. Eu citei 3 aspectos, né? A 4ª é a petição. E se você puder, ainda deixe por último, tá? Porque talvez teu tempo já esteja quase acabando e você vai pedir menos do que você deveria. Porque se nós não vigiarmos, a gente vai pedir mais do que qualquer outra coisa. É assim. E aí nós temos o tempo depois de súplica. Súplica é quando eu oro pelos santos. Aqueles que são discípulos de Cristo, aqueles que já têm uma caminhada com Cristo. Essa é a diferença na Bíblia, tá? E depois intercessão. Intercessão por aqueles que não conhecem a Cristo. Meu Deus, Edinaldo, você deixou agora a coisa mais difícil do que já estava. 6 aspectos de oração para eu orar? Quanto tempo eu vou precisar? Bom, eu não sei em quanto tempo você vai fazer isso, mas a Bíblia diz que nós temos que orar 2h40 por dia, porque é 10% do nosso dia nós temos que dar para Deus. 2h40 pelo menos, né? É o que a Bíblia diz. Complicou, né? Mas, Edinaldo, como que eu posso alcançar essa experiência de oração que você está colocando, essa estrutura toda de oração? Só tem um jeito. Orando. Se você não sabe declarar aquilo que Deus representa para você, busque na sua palavra. A palavra está cheia de adjetivos para a gente declarar para Deus. E também expresse aquilo que está no seu coração também. Edinaldo, eu não sei se eu vou conseguir orar com toda essa estrutura que você colocou em 6 momentos da minha oração. Como que eu vou fazer isso? Vou ter que ter um dia inteiro. Quando a gente pratica, isso se torna automático. Esse é o alimento que nós devemos nos alimentar sempre. Esse não dá problemas de obesidade, diabetes ou qualquer outra enfermidade. Esse você pode se alimentar à vontade. Vai continuar enxutinho, enxutinho. Olha, o que eu posso dizer para todos nós é o seguinte. Só para nós concluirmos.
3 maneiras de orar. No secreto, isso é, individualmente. Em concordância. E coletivamente. É assim que nós oramos. Queridos, o nosso processo de restauração, a eficiência do nosso processo de restauração depende do quanto tempo nós nos entregamos na presença do Senhor. Sabem por quê? Porque o teu grupo não vai estar com você a todo instante. No momento que nós estivermos lá na beirinha do abismo, é só Ele. Por isso a Bíblia diz: orai sem cessar. A oração tem que fazer parte da nossa vida, assim como a alimentação, assim como o banho, assim como escovar os dentes, assim como andar. O meu desejo hoje é que nós venhamos experimentar mais desse tempo de comunhão com Deus. E chegue diante de Deus e diga: Senhor, eu não me conformo, eu não quero mais essa coisa rasa. Não quero mais ficar na superfície, eu quero mergulhar no oceano da Tua presença. Orarmos, ficarmos sem orar, ou a quantidade que nós oramos, é o que define a nossa restauração ou não. Amém? Espero vê-los todos orando. E quem sabe até a gente possa abrir aqui, mais para frente, testemunhos em relação à oração. Mas busque com toda a força do seu ser. Seja um inconformado. Diga: Senhor, eu não quero mais essa coisa, eu quero ir lá fundo, além do que o Senhor pode proporcionar. Quero mais do Senhor, quero mais da presença do Espírito Santo, quero mais experiência em oração. Amém? Vamos orar. Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos achegarmos a Ti. Obrigado, Jesus, porque mesmo em Teus piores momentos, Tu se lembrou de nós, e através do Teu sofrimento, o véu se rasgou, e hoje nós podemos chegar na presença do Pai, sem mancha, enfim, Senhor. Obrigado porque o Senhor não olha para nós como nós realmente somos, e sim, com a Tua misericórdia, com o Teu amor. E hoje eu quero, Senhor, te pedir especialmente por cada celebrante aqui, aqueles que estão pela internet também, que eles venham experimentar um tempo especial, um tempo diferente, uma experiência diferente de oração. Que eles venham sentir o prazer, a vontade, Senhor, de estar na Tua presença. Que eles venham se esforçar, porque estar na Tua presença, Senhor, é algo, muitas vezes, até que a gente não consegue mensurar. E quando nós temos essa experiência com o Senhor, o tempo passa tão rápido, a gente deseja cada vez mais nos achegar a Ti. Então, Senhor, nos ajuda. Espírito Santo, Tua palavra diz que Tu intercede por nós com os Teus gemidos inexprimíveis, porque não sabemos nem pedir como convém. Então, nos ajuda nesse processo. Nos ajuda a verbalizar palavras de adoração, de louvor, de ação de graças. A pedir também a suplicar e a interceder pelos outros. Que nós venhamos a ter um momento muito especial na Tua presença e que isso se torne uma realidade, se torne algo tão necessário e fundamental à nossa sobrevivência espiritual, assim como é o comer, como é o se alimentar, Senhor. Sei com cada um aqui, Pai, que nós possamos ouvir testemunhos daquilo que o Senhor vai fazer, da forma que o Senhor vai se mostrar, se revelar a todos nós em experiências de oração, porque esse é o nosso desejo. E quando nós temos esse contato direto com o Senhor, essa profundidade,
Quando nós temos essa intimidade com o Senhor, esse nível de intimidade que nós imaginamos, Senhor, com certeza, nós seremos restaurados e transformados à Tua imagem e semelhança. Porque não tem como nós entrarmos na Tua presença, estarmos face a face com o Senhor, sem nós sairmos diferentes, Senhor. Ser conosco em todo o tempo. Obrigado pelos tempos de partilha que teremos agora, por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Que na semana que vem possamos estar aqui mais uma vez, em oração, em gratidão, em adoração, e declarando ao Senhor tudo aquilo que o Senhor realmente é nas nossas vidas, o que o Senhor significa, o que o Senhor representa. O que nós te pedimos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.